Olá! Natural de Campinas, interior de São Paulo e apaixonado por rádio desde criança, ele é formado em jornalismo pela Universidade Presbiteriana Mackenzie em 2022. Jornalista da Rádio Bandeirantes, onde começou como estagiário, passou para auxiliar de produção e produtor, ele apresenta diariamente o programa Bandeirantes a Caminho do Sol, assim como também apresenta eventualmente outros programas da emissora, como os Bastidores do Poder, por exemplo. O programa Memória do curso de jornalismo recebe hoje o jornalista Vitor Lupato. Oi, Vitor. Obrigado por você ter vindo. Prazer é todo meu, professor. É muito bom estar de volta aqui ao Mackenzie. Não faz tanto tempo que eu saí, mas acho que a gente já tem algumas coisas a conversar. A gente está sempre explorando, né? Você já percebeu, várias vezes Já você voltei volta algumas aqui. vezes em pouco tempo, mas é sempre muito bom. Mas é bom para a gente saber um pouquinho e poder passar também para os alunos um pouco da experiência, mesmo sendo formado há pouco tempo, né? Com certeza. E aí eu começo com a pergunta básica, Vitor. Por que o jornalismo? Eu acho que o jornalismo apareceu na minha vida assim como aparece para 90%, talvez mais até, dos meninos que na infância gostam muito de esporte, muito de futebol. Eu sempre fui muito apaixonado por isso. Hoje não trabalho com nada, né? Não tem nada a ver o que eu faço, mas foi ali que eu comecei a perceber que talvez fosse a comunicação que eu queria. E aí pensei em vários cursos de comunicação, não só no jornalismo, mas quando fui ficando mais velho, eu fui começando a ter um pouco mais de contato também com o jornalismo geral, que a gente chama, né, que é o de notícia, é a hard news, e gostei bastante. E aí, a partir daquele momento, até um pouco antes de prestar o vestibular, eu ainda tinha dúvida se eu queria publicidade, se eu queria jornalismo, mas assim que eu entrei na faculdade, eu entendi que acho que era isso mesmo, assim, que eu queria levar para a minha vida. O jornalismo apareceu realmente nessa vontade de comunicar e de muitas vezes também dar uma opinião, sabe, fazer alguma coisa um pouco diferente, que é uma coisa que eu gosto bastante até hoje. Tem uma coisa que você falou que é verdade, né? Muitos garotos entram e agora, depois de um certo tempo, muitas meninas também entram por causa do jornalismo esportivo. Eu brincava com os meus alunos, falava, vocês não conseguiram jogar futebol, né? Sim, eu testei vários, né? O que na universidade mudou para você? Quer dizer, como é que você foi do esporte, você foi adquirindo outras questões, outras áreas, outras editorias, falava, não é isso exatamente que eu vou fazer? Você comentou, né, que às vezes vocês me exploram aqui, brincadeira, claro, mas toda vez que eu venho aqui conversar com os alunos, né, com quem está começando a faculdade, eu procuro comentar e falar assim que, de verdade, é um mercado que ele é muito amplo, mas que tem as suas dificuldades, o jornalismo esportivo, assim como todas as outras. E aí, aqui no Mackenzie, eu comecei a ter contato com muitas outras situações que são a verdade do jornalismo, né, de que não é só a televisão, de que não é só o rádio, de que não é só o jornalismo impresso. Nós temos várias outras vertentes e várias outras atuações que o jornalista pode fazer e que é completamente plausível e que é muito divertido também. Eu conheço hoje pessoas que se formaram comigo que trabalham em assessoria esportiva e estão super felizes, sendo que entraram na faculdade sonhando em, por exemplo, participar de uma mesa redonda. Agora, eu acho que a partir do momento que eu entrei aqui no Mackenzie, tendo um pouco mais de contato com outras aulas, com a prática da notícia em si, foi o que me preparou um pouco melhor para quando eu entrei na Rádio Bandeirantes, no comecinho do meu terceiro semestre, eu já tinha um pouco mais de segurança para conseguir flanar lá dentro entre outras editorias. E foi quando eu entrei para trabalhar no 90 Minutos, que era um programa que o nome tem tudo a ver com o esporte, né? E que não tinha nada a ver com o esporte. Era um programa bem autoral, apresentado pelo Luiz Megali e que passava entre o factual, a política bastante, a economia, o esporte. E aí acho que ali foi onde eu consegui pegar todo esse preparo, tudo que eu já tinha adquirido na faculdade e colocar em prática, me apaixonando por algo que não era o esporte naquele momento. E como é que você chegou nessa faculdade? É uma longa história, mas eu cheguei aqui no Mackenzie porque eu sou do interior de São Paulo, sou de Campinas, queria vir à capital para fazer a faculdade porque eu sentia que as oportunidades de mercado seriam muito melhores por aqui e que as faculdades também teriam um preparo muito maior. E aí, quando eu comecei a pensar em várias, uma amiga minha de infância estava fazendo jornalismo aqui no Mackenzie e foi ela que deu, acho que, um pontapé inicial assim, para que eu tivesse essa prioridade. Até um dia que eu vim visitar o Mackenzie com ela e aí gostei muito do ambiente, gostei muito das aulas que eu assisti, né, naquela oportunidade e sinto que
no interior, a vida inteira, eu tinha estudado numa escola pequena, conhecendo as diversas pessoas, e eu acho que eu precisava, para dar esse pontapé inicial na minha carreira, eu precisava também dar um pontapé inicial na minha vida, ampliando um pouco mais dos meus horizontes, algo que aqui no Mackenzie, de todas as faculdades que eu visitei, que eu cogitei fazer, com certeza é o melhor, né? Não só por ter muita capacitação, por ter um estúdio como esse, por ter uma estrutura muito legal, mas também principalmente porque você consegue ir se enfiando ali em vários projetos, em várias coisas, o que extracurricular, né? Já entra como uma ajuda para o mercado, com certeza. Você falou do Mackenzie, você falou da sala de aula e também você citou extracurricular. Extracurricularmente, o que você fez aqui na faculdade que você acha que te ajudou profissionalmente? Eu acho que tem um dos pontos que é o crucial da minha carreira até hoje, que foi ter participado da Rádio Mackenzie, né? Eu sempre gostei bastante de rádio e me apaixonei pelas aulas de rádio e até antes disso, também puxado por essa minha amiga, a Fernandinha Martinelli, que acho que você conhece. Conheço. Ela já participava do Arquibancada Mac, que à época era algo completamente linkado com o que eu queria, porque era um programa esportivo, no rádio eu gostava de esporte, tinha esse sonho. Entrei no comecinho do meu segundo semestre para participar do Arquibancada Mackenzie e foi ali que eu fiz contatos, foi ali que eu consegui ganhar um pouco mais de experiência de microfone também, que é algo que eu sempre quis, que era estar no ar, que era estar participando, que era estar ou na reportagem ou apresentando. E aí foi também pelo Arquibancada Mackenzie que eu fui indicado para entrar na Rádio Bandeirantes um ano depois, no comecinho do meu terceiro semestre, e foi o pontapé inicial realmente. Eu acho que o Arquibancada Mackenzie é uma escola assim para todo mundo que quer, que busca o ar e que busca o rádio principalmente, até porque depois eu já levei mais 3 da arquibancada junto comigo para a rádio. Eu lembro, você falou que é uma escola, né? Eu também sempre digo que a Bandeirantes, o grupo Bandeirantes, de forma geral, acaba sendo uma escola. E que ótimo que nós temos vários ex-alunos lá. E eu me lembro que quando você entrou, você tinha feito uma matéria de TV, você me mandou um desesperado, veja como é que eu tô me saindo e tal. Essa prática meio que na paulada, vai para a rua e se vira. Como é que é isso? Como é que funcionou isso para você? Eu gosto bastante. Eu costumo dizer que eu sinto que são alguns grupos, né, dos jornalistas, assim. Ah, quem gosta de uma coisa mais tranquila, mais calma, quem gosta de ficar na redação, quem gosta da loucura. Eu acho que eu gosto mesmo desse dia a dia, dessa correria, é o que me motiva, é o que eu gosto de fazer e é o que eu busco fazer para o resto da minha carreira. E aí, na Bandeirantes, a oportunidade aparece bastante, né? E a gente costuma dizer que é matar um leão por dia, mas que você esteja preparado para conseguir entrar lá e pelo menos lutar. E aí essas oportunidades foram aparecendo desde muito cedo, como eu disse, quando entrei lá como auxiliar de produção, era um programa muito autoral do Luiz Megali. E ele já tinha essa liberdade para te dar a oportunidade de vez em quando. E foi ali que eu comecei a sentir aquele friozinho na barriga de entrar no ar, de sentir aquela coisa de falar pela primeira vez no microfone, que apesar de ser parecido com o da Rádio Mackenzie, é muito mais pesado, né? Tem muito uma pressão assim em cima disso, uma responsabilidade muito grande. E aí, a partir desse momento, eu comecei a agarrar todas as oportunidades quase que elas apareciam. E a prática em si, ela vai muito no acerto e no erro, né? De vez em quando você vai acabar sofrendo um pouco mais para vencer aquele desafio, mas que de verdade eu sinto que é o que ensina, eu acho que é o que a gente realmente pega e conta para os estagiários hoje, fala assim, olha, naquela experiência foi super difícil, mas olha como a gente conseguiu. E aí isso acaba ensinando também, né, outras gerações, mas são algumas oportunidades que hoje, se eu olho para trás, eu falo, loucura total eu aceitar isso, né, ainda estagiário, eu cobri um carnaval no Sambódromo. Fiquei lá 13 horas de sexta para sábado, 13 horas de sábado para domingo, no ar, falando de carnaval. Algo que também não era o meu dia a dia até então, mas eu acho que é isso que fortalece muito a gente como profissional e por isso que a Rádio Bandeirantes é conhecida por ser uma grande escola, porque ali há uma confiança muito grande em quem trabalha na Bandeirantes por toda a história que tem, né? Mês que vem a gente está fazendo 86 anos no ar. Então é muita coisa, é muita responsabilidade, mas é muito aprendizado também. Eu estou fazendo uma carta para uma aluna de recomendação para ela fazer uma pós na Espanha e ela falou para mim, nesse momento que eu estou
colocando o que eu fiz na faculdade, ela acabou de se formar, ela falou assim, que eu senti como eu deixei de fazer muita coisa na faculdade, ou seja, o mercado de trabalho, ela não está trabalhando, mas é algo que ela quer, o aperfeiçoamento. Eu digo que o mercado de trabalho, na hora do mercado de trabalho, você sente que talvez eu pudesse ter feito mais. Passou pela tua cabeça na hora da prática, ou que faltou no curso, você deveria ter tido algo que você sentiu falta no dia a dia? A minha turma ela foi afetada pela pandemia, né? Eu tive alguns anos à distância e acho que para o curso de jornalismo, que é algo, apesar do embasamento teórico, é muito importante a prática, é muito importante que você tenha a prática de estúdio, de não só TV, mas rádio também. Acho que faltou um pouco disso, mas aí não tem nada a ver com a universidade em si, né? Teve essa questão da pandemia que acabou entrando. Mas eu costumo brincar também que a faculdade de jornalismo, ela te prepara muito bem, mas você vai pegar no batente, você vai falar, agora vai mesmo, quando você começar a trabalhar. Porque aí é um aprendizado já, né, 100% prático e que traz o resultado ali, né, momentâneo muitas vezes, quando a gente fala de rádio e TV principalmente. E aí, como eu comecei a trabalhar muito cedo, né, no meu terceiro semestre, eu já comecei na Rádio Bandeirantes como estagiário e no meu quarto semestre, no comecinho do quarto semestre, eu fui efetivado. E aí eu vivi uma loucura dos meus últimos 2 anos de faculdade, porque era um trabalho para conseguir conciliar as duas coisas assim. Então, para ser bem sincero, acho que nunca deu tempo de eu parar para pensar se eu deixei de fazer alguma coisa, porque foi tão rápido. Eu brinco que nem eu esperava arranjar um emprego tão rápido e depois ser efetivado tão rápido e crescer tão rápido assim como foi. Acho que um dia talvez eu pare para pensar nisso, talvez uma mudança de carreira mais para frente, mas hoje em dia ainda não passa pela minha cabeça não algo que eu deixei de fazer. Acho que as coisas que eu decidi participar foram coisas que agregaram bastante. Vitor, claro que a pandemia foi uma tragédia mundial, mas eu diria que, você diria que no jornalismo houve um grande aprendizado com a pandemia? Com certeza. Eu acho que a pandemia ela chegou junto com vários outros assuntos. Foi uma crise sanitária que se tornou uma crise de saúde, que se tornou uma crise econômica, E política mundial. também. Aqui no Brasil, política também, com certeza. E aí, a partir desse momento, eu acho que o aprendizado para o jornalista de redação, ele começou desde o ponto em que eu não tive nenhum dia de home office. A gente continuou ali nessa tão importante missão que era num momento tão complicado, num momento de tanta angústia, num momento de tanta tristeza para tantos brasileiros, a gente conseguir ali todos os dias empunhar um microfone e passar o melhor da notícia. E aí, entre todos esses problemas que eu falei, a gente começou a ter uma crescente muito grande de fake news, né, as notícias falsas, e tudo isso foi desafiando ainda mais o jornalismo, foi trazendo ainda mais problema e ainda mais dificuldade para quem estava ali com credibilidade tentando fazer um jornalismo sério. E se a gente for parar para discutir fake news e discutir tudo isso, eu acho que vai algumas horas, né, para a gente falar sobre isso. Mas, superficialmente pontuando, eu acho que essa responsabilidade mesmo de estar passando com credibilidade, de estar conseguindo transmitir o que realmente era notícia e, ao mesmo tempo, tinha muito de um sentimento em muitas das notícias, né? Porque a forma como transmitir, a forma como falar, a gente chegou um momento que eram mais de 3 mil mortos por dia no Brasil. E isso, no meu ponto de vista, não podia virar uma nota dentro de um jornal. Isso tinha que ser uma história contada realmente, né? Porque é isso que o jornalismo faz e que são 3 mil pessoas, 3 mil brasileiros que estavam a cada 24 horas morrendo por uma doença em que houve uma demora no combate, né? Então, eu sinto que desde o comecinho da pandemia, quando as coisas ainda eram muito obscuras, eu estava de plantão, eu lembro que eu li a primeira notícia do primeiro caso de Covid no ano novo, né? Covid-19, porque ele começou no dia 31 de dezembro na China. E aí a gente olhou e falou, isso é loucura, não vai chegar aqui no Brasil. E aí, de repente, as coisas foram acontecendo. Foi um momento muito difícil, né? Porque a gente trabalhou muito mais. Os jornalistas de redação eram considerados profissionais essenciais, então todos os lockdowns eles não cabiam a nós. A gente tinha, na época da placa do carro, né, que tinha rodízio, a gente tinha isenção do rodízio, inclusive, para poder trabalhar. E hoje eu paro para pensar do que foi essa pandemia. E foi, na verdade, assim, um tsunami, né? Ela veio para mexer com todo mundo, ela veio para estremecer realmente todas as bases, para fazer a gente trabalhar bastante. E aí, eu que estava num começo de carreira, aprendi muito.
Eu que estava no começo da carreira, tive 2 anos de extremo aprendizado. A época, quando começou, eu era produtor e eu cheguei a fazer produção de jornal de 8 horas num sábado. Era uma loucura, assim, era uma prestação de serviço ininterrupta, assim, porque realmente era um momento em que a sociedade precisava muito do jornalismo. Eu acho que aqui no Brasil, dentro do possível, o jornalismo exerceu isso muito bem. Você se formou há pouco tempo, mas você já está atuando desde o início, quase desde o início do seu curso. Dá para dizer que de quando você entrou na faculdade até hoje, o jornalismo mudou? Eu acho que é pouco tempo, né? Acho que essa mudança muito provavelmente começou antes de eu entrar na faculdade, mas é uma mudança que, para mim, ela é um pouco clara hoje. É uma mudança de formatação, eu acredito, uma mudança em que as coisas hoje estão muito interligadas, então o rádio que vira TV, a TV que vira rádio muitas vezes, e tudo isso acaba virando também dentro da redação matérias do impresso e com rede social acima de tudo isso, principalmente, né, hoje em dia não é só uma fonte de consumo, mas também é uma fonte de renda para as empresas, as redes sociais, né, elas entram realmente dessa forma. E eu acho que não só de formato, eu acho que, até voltando um pouco ao que a gente estava conversando, a pandemia veio para mudar um pouco do jornalismo, né? Porque, como você disse, foram muitas crises. Eu acho que são dentro dessas crises que o jornalismo se posiciona. Se posiciona, às vezes, nem dando opinião, mas se posiciona trazendo o que de fato é verdade, né? Eu acho que a responsabilidade do jornalismo, que em muitos momentos aqui no Brasil já foi gigantesca, voltou a ser muito grande. A gente analisa isso até em audiência, né? Das rádios, das televisões. Muita gente, apesar de tudo isso, apesar das redes sociais entregarem um acesso muito fácil à notícia, porque muitas vezes não é uma notícia com credibilidade, as pessoas voltaram, né? Voltaram a escutar rádio, voltaram a assistir televisão, voltaram a ler o jornal impresso e voltaram a acreditar um pouco mais nesse sentido. Eu acho que a mudança no jornalismo, se eu pudesse, assim, definir o que está acontecendo, ela é mais uma revolução, acredito eu. Acho que o jornalismo ele foi evoluindo, ele foi crescendo junto, né, com a nossa sociedade. Meu TCC passa um pouco por isso, inclusive, você teve na banca. E eu acho que, mais uma vez, o papel está sendo muito bem cumprido. É um momento em que precisa realmente dar um passo à frente, depois de alguns passos para trás, acredito eu, e isso está acontecendo nesse momento. Para mim está sendo muito legal viver isso. Você falou responsabilidade, você falou credibilidade. Isso a faculdade dá na sua formação? Ou você sentiu que isso deu? Vou reformular a pergunta. O diploma não é mais obrigatório para o exercício regular da profissão. A faculdade vai te passar essa responsabilidade, essa credibilidade? Vai, e eu acho que é extremamente importante. Principalmente na ética, é o que eu ia falar mesmo, porque quando a gente pensa na ética jornalística, ela é algo instaurado há tanto tempo dentro de uma redação, por exemplo, que ninguém vai sentar do seu lado e vai te explicar o que é. E aí é extremamente importante que você tenha isso dentro da sala de aula. É uma das coisas que, inclusive, eu mais uso, acho que é uma das coisas que eu mais lembro, assim, do que eu aprendi na faculdade ao longo do meu dia a dia de trabalho, porque ali é algo... Você pega um jornalista que tem 40 anos de casa. Ele já sabe o que deve ser feito, o que não deve ser feito. Ele nunca vai sentar com alguém que está começando a carreira e dizer, escutou um lado, vai escutar o outro. Olha, dessa forma você não pode fazer. E até em legislação, às vezes, né? Algumas coisas são proibidas. A gente acompanhou, por exemplo, recentemente, o caso de um menino de 13 anos que entrou numa escola estadual, armado, uma arma branca, uma faca, matou uma das professoras, feriu mais 5 pessoas. O nome desse menino, apesar de ser um criminoso, de estar detido, nunca pode ser divulgado. E isso é algo que já é comum para muitos jornalistas e que se aprende aqui na faculdade, principalmente. Então, se a pergunta reformulada que você fez foi: o diploma ainda se faz necessário? Sim. E há um senso comum entre as principais empresas do mercado de que não vai contratar para fazer um jornal, por exemplo, alguém que não tem o diploma. Ele oficialmente não é mais uma exigência, mas com certeza, extraoficialmente, ele aparece como uma das grandes necessidades dentro das redações, porque a gente observa muito no jornalismo esportivo, algumas pessoas que têm ali um feedback para falar, né, por já terem jogado bola e tal, mas
O jornalismo em si é muito difícil você encontrar alguém que não é formado dentro de uma redação. O que você diria para quem vai fazer ou pensa em fazer jornalismo? E eu digo o seguinte, valeu a pena fazer jornalismo? Valeu a pena, pelo menos por enquanto, né? Ainda é bem recente. Até agora eu cravo que valeu a pena. Eu acho que eu estou vivendo um momento que ele começa a se tornar realidade. Assim. Como eu disse, foi tudo muito rápido na minha carreira. Foi tudo realmente muito corrido e apressado, assim eu digo, e que não deu tempo para parar para pensar. E agora eu vou completar 5 anos de Bandeirantes, vou completar 4 anos já como CLT e com muitas experiências, né? Inclusive há 2 anos apresentando um programa de 4 horas no ar, então começa a virar uma chavinha na minha cabeça nesse momento realmente de, tá bom, não é mais aquele sonho, não é mais aquela coisa de acabei de sair da faculdade, agora é a minha vida, agora é uma realidade e por isso acho que está valendo bastante a pena, assim. E para quem está pensando em começar, eu acho que é uma grande injustiça quando a gente fala do jornalismo, né? A primeira coisa que você escuta quando diz que vai começar a fazer a faculdade de jornalismo é: ganha mal, o mercado é ruim, toma cuidado para você não terminar sem emprego. Isso é difícil de dizer, mas no Brasil hoje, tirando o médico, todo mundo vai ter essa dificuldade. Eu tenho inúmeros amigos meus, engenheiros desempregados, administradores desempregados, economistas desempregados. Isso vai acontecer em todos os cantos. E aí é muito fácil você pegar um exemplo de um economista que se deu super bem e com 30 anos estava milionário e falar, eu vou fazer economia porque ele conseguiu. Tem gente que consegue no jornalismo. Acho que escolher uma faculdade que vai te dar o embasamento necessário, que vai te dar a estrutura necessária, porque, como eu disse, na minha opinião, o jornalismo é extremamente prático, então é muito importante que a gente tenha realmente essa prática dentro da faculdade. E depois, eu costumo dizer para os estagiários lá hoje que cada oportunidade que aparecer na tua vida vai ser um desperdício se você não estiver preparado. E aí você tem que usar tudo isso que eu acabei de dizer para estar muito preparado e para estar de peito aberto, para estar realmente de cabeça também muito aberta para encarar todos os desafios que aparecerem. E a partir desse momento, eu tenho certeza que juntando o preparo com a competência, com o histórico, com a prática e com um início de carreira muito animado, diria assim, as coisas vão acontecer naturalmente. Tem oportunidade sim para bastante gente dentro do jornalismo e, como eu disse, o jornalismo não é só rádio, não é só televisão, não é só o jornal impresso. Ele tem uma infinidade de possibilidades e que hoje, ainda bem, eu tenho muitos amigos que estão extremamente contentes, estão felizes em fazer algo que no começo da faculdade não imaginavam nunca que estariam ali participando. Então, é um mundo cheio de oportunidades que a gente souber nadar nesse mar, é muito legal. Vitor, obrigado. Eu que agradeço. Desejo muita sorte para você, sucesso, que você está trilhando um caminho bastante interessante, eu te acompanho há muito tempo. Fico super feliz, né, de saber que você é muito feliz no que você faz, né, esse carinho, essa admiração pelo rádio. E sempre que a gente precisar, você sabe que a gente vai te explorar e vai chamar você para voltar aqui. Fique à vontade, é um prazer sempre, de verdade, voltar aqui ao Mackenzie, conversar com você, conversar com os alunos e moro aqui na rua, então é bem mais fácil também de eu estar aqui presente. Somos vizinhos. Sempre que você precisar, pode me dar um toque e é muito legal, mas muito legal mesmo poder voltar e trocar essa ideia depois de ter passado aqui como aluno, um prazer enorme sempre. Obrigado, Vitor. Valeu. E muito obrigado também a você que nos acompanhou até aqui. Até o próximo programa.